Com certeza você já sabe o que são os royalties do petróleo e como eles são importantes para muitos estados e municípios brasileiros. A exploração de petróleo e gás natural gera uma compensação financeira para os estados e municípios envolvidos na produção. São os lugares onde ficam os poços, campos e jazidas, ou que são afetados pelas instalações de embarque e desembarque. Todos os meses, a Agência Nacional do Petróleo calcula o valor que cada campo de produção deve pagar, com base no que foi produzido e estabelecido em contrato. A distribuição dos recursos é feita com base em vários critérios previstos por lei. São valores bem altos, que ajudam bastante o orçamento. Esse ano, por exemplo, foram repassados 17 bilhões de reais até setembro. Deste total, os estados receberam 4 bilhões e os municípios 5 bilhões. O restante foi para a União e para destinações específicas, como o Comando da Marinha. Mas estados e municípios têm regras para usar esse dinheiro. O que for relativo a contratos assinados depois de 2012 deve ser usado na área de educação, 75% do total, e na saúde, 25%. Royalties de contratos anteriores devem ser investidos em energia, pavimentação, água, irrigação, meio ambiente, saneamento e também saúde e educação. Mas como estados e municípios usam esse dinheiro na prática? O senador José Serra apresentou uma proposta que exige transparência na aplicação dos royalties de petróleo e gás natural. Na justificativa, o senador cita a existência de municípios que empregam os recursos no pagamento de funcionários e em outros gastos correntes. Segundo ele, os riscos fiscais nessas situações são imensos, especialmente quando o dinheiro é usado em despesas obrigatórias de longa duração. O objetivo desse projeto de lei, por um lado, é obrigar que os estados discriminem onde os recursos provenientes dos royalties do petróleo e do gás natural estão sendo aplicados, de modo que essas receitas, que não são receitas correntes do Estado, sejam bem discriminadas e não use para manutenção e custeio da máquina pública. Por outro lado, com a aprovação desse projeto de lei, haverá um maior rigor na execução orçamentária e, por outro lado, um maior controle sobre como esses recursos são aplicados. O incentivo, a impulsão do termo da componente transparência permitirá à sociedade brasileira discutir e avaliar e, obviamente, exercer o controle social de maneira plena para uma melhor aplicação deste recurso, não só para o presente, mas para as futuras gerações. Segundo o senador José Serra, autor do projeto, se não é possível garantir a destinação desses recursos para gastos que beneficiam futuras gerações, a transparência na divulgação seria a forma do governo federal e da sociedade ao menos saberem como o dinheiro está sendo gasto. Ele conclui que o petróleo é nosso, mas não é eterno. Em tese, esses recursos deveriam ser utilizados para a expansão futura do gás e do petróleo, mas muitas vezes são utilizados pelos municípios para financiarem outras despesas. Pois bem, é importante que a sociedade acompanhe que despesas são essas, com transparência, aonde estão indo os recursos do petróleo e do gás, para com isso possa aumentar o controle e aperfeiçoar a gestão posterior desses recursos.